Galera, bora acompanhar o pós-jogo desse grande clássico, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer fora de casa a equipe do Palmeiras, né? Time muito ruim de ser vencido fora de casa. O Flamengo foi lá e conseguiu uma grande vitória no Allianz Parque, né? O Palmeiras teve a chance aí de abrir o placar, acabou perdendo o pênalti. Depois o Flamengo fez o primeiro gol no pênalti e no final do jogo acabou fazendo 2-0. O pessoal da ESPN vai trazer aqui esse pós-jogo. Chega deixando um like no vídeo aí se você gosta de acompanhar conteúdo aqui do canal. Sem mais delongas, galera, bora ver o que o pessoal falou desse grande clássico. E o Flamengo com grande vitória no Allianz Parque, importantíssima, faz 2-0 em cima do Palmeiras. O Palmeiras segue na liderança da competição, mas não consegue abrir aquela vantagem. O Flamengo cola, tem agora um ponto a menos que o time paulista. Oswaldo, Pascoal, Silas e Rodrigo Bueno. E daqui a pouquinho a Renata Ruel também, porque temos lances importantes a serem discutidos no programa. Tudo bem, Pascoal? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Um abraço para você. Que prazer me encontrar com esse amigo meu, Bubu, Rodrigo Bueno, um cara que eu tenho um carinho especial, gente boa demais. E aqui, meu parceiro de toda semana, Silas. Boa noite. Boa noite para você, fã de esporte. E aí, Pascoal? Aí é o seguinte, a proposta de jogo do Flamengo foi mais eficiente diante da proposta de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perde um pênalti, depois a Renata vai falar a respeito, e deixa o Flamengo com todas as armas. O time do Palmeiras se desarmou depois que perdeu o pênalti. Quando o Piquerez bateu aquele pênalti, por que todo jogador do Palmeiras só bate pênalti assim? Não tem um valente para dar um chute e a bola bater para... Não tem um corajoso para bater uma bola com vontade para dentro do gol? Se não me fala, meu amor, é o quarto pênalti que o Palmeiras perde entre paulista e brasileiro. Teve um do Flaco na Ilha do Retiro que ele fez, certo? Lembra aquele lá do Flaco? Mas aí, ó, tem o do Estevão no jogo passado e teve o do Veiga do mesmo jeito na Neoquímica Arena. Não, isso é no Campeonato Paulista. Acho que, somando tudo, paulista e brasileiro, são 4 pênaltis desperdiçados pelo Palmeiras. Se eu não estiver errado, depois o pessoal faz a contabilidade para ver. O time do Palmeiras vinha bem até os 16 minutos, quando aconteceu esse pênalti. A partir daí, o time do Palmeiras ficou completamente desarrumado. Apareceu o Rossi nessa defesa, praticamente uma bola recuada, né, pelo lateral esquerdo do Palmeiras, pelo Piquerez. E o Flamengo começou a jogar melhor do que o Palmeiras, criar mais oportunidades do que o Palmeiras. Foi mais eficiente no segundo tempo. O Flamengo, que veio com uma proposta de lentidão no jogo, atrasar o jogo, para não dar a velocidade do jogo que o Palmeiras queria, a intensidade de jogo que o Palmeiras queria, cria ele, o Flamengo, no segundo tempo, essa intensidade, esse volume, e joga melhor que o Palmeiras, né? Até quando sai o pênalti a favor do Flamengo, que outra coisa que, para mim, é um pênalti constrangedor, mas aí a gente vai ter análise a respeito disso, e o Palmeiras se enrolou nele mesmo, né? Não soube, esse é o lance do pênalti. Não, esse é o lance, do Murilo em cima do Arrascaeta. O Arrascaeta vai bater o pênalti, ele bate tão bem o pênalti que o goleiro do Palmeiras quase cai sentado, de tão bem que ele bateu o pênalti, né? O Palmeiras se desarmou completamente, se desarvorou depois da marcação desse pênalti. Aí as alterações são feitas e todas para frente, todas botando o time com mais atacantes tirando defensores, e aí num contra-ataque o Flamengo faz o segundo gol. Eu sempre digo o seguinte, eu não critico o modo de jogar. O Flamengo escolheu esse modelo de jogo, de tirar a velocidade do jogo e impedir o Palmeiras de ter intensidade no primeiro tempo. E dele, Flamengo, jogar na etapa complementar. E foi agraciado com essa vitória, 2-0. Em termos de jogo de futebol, não dá para reclamar. O Flamengo foi superior ao Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras teve algum rendimento na primeira etapa, mas no segundo tempo não há o que questionar. E já tem a Renata Ruel, então, para a gente falar de todos esses lances. Tem um outro pênalti que o Palmeiras pede em cima do Vitor Roque, então, para a Renata também analisar. Por que o Palmeiras foi melhor que o Flamengo? Aliás, foi melhor que o Palmeiras, Bubu. Como? Boa tarde para você, Bruno, maestro Silas, sempre reverência. E ao mestre Pascoal também, um dos nossos ídolos da comunicação esportiva. Fã de esporte, é o seguinte, Flamengo venceu. Para mim, começa por aí, né? A manchete do jornal no dia seguinte... Não é o Palmeiras Flamengo perdeu. Vence e cola no Palmeiras. Palmeiras perdeu do Flamengo. O Flamengo vence com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas. O sujeito principal é o Flamengo. Esse é o segundo gol. Acho que o Silas vai falar, a gente já estava conversando um pouco sobre isso. Felipe Luiz foi muito feliz, né? Que ele coloca na reta final Pedro, o garoto Wallace Ian e o Ayrton Lucas. Os três participam do lance que define a partida, né? Teve o pênalti que vai ser discutido depois. Mas importante para o Flamengo. O Arrascaeta é o melhor jogador do campeonato.
O líder ainda é o Palmeiras, com ponto de vantagem, mas se você pegar o conjunto da obra do Arrascaeta nesse campeonato, ele foi decisivo em quase todas as vitórias do Flamengo. Verdade. Fazendo gols antológicos, gols... lembrando às vezes o Romário de biquinho, o Ronaldo. Eu já cheguei a falar que ele fez gol parecendo um pouco o Zico. No ângulo contra o Cruzeiro. Então, o Arrascaeta acaba sendo determinante porque ele sofre o pênalti que muda o curso do jogo e ele converte um pênalti, para mim também é uma questão. Tem o mérito dele, a calma, a paciência, a tranquilidade, mas o Rossi é um pegador de pênaltis muito mais contundente, mais eficiente do que o Everton. Um goleiro como o Everton, assim, acho que pega mal a forma como ele reage ao pênalti. Por mais que seja um cobrador experiente e talentoso, mas ele não pode ficar ali, a bola passar perto dele ali, ele ficar quase que estático, entregue ali, quase vencido que ele caiu no sentado, pênalti. né? Quando ele quis reagir, não tinha como. Não foi um pênalti forte, não foi um pênalti tão no canto. Mas isso aí não é o talento do Arrascaeta? É o talento, mas o goleiro tem que estar preparado para isso. Até porque hoje em dia os goleiros estudam os batedores, porque, por exemplo, esperam Rossi, até o fim. O Rossi não fez nem força para pegar o pênalti do Piquerez. Mas ele espera até o fim. E o Rossi já tem um histórico muito maior que o Everton de pegar pênalti. Não, mas aí eu tô querendo destacar a diferença entre um pênalti bem cobrado e outro mal cobrado. Mas assim, era um pênalti aparentemente defensável, mas também aqui isso não é o principal. Mas assim, eu acho que pega mal para um goleiro desse nível, o Everton, que é um goleiro que tá chegando no Ancelotti daqui a pouco, a gente não sabe quem vai ser o terceiro goleiro convocado, né? O Everton estaria... Não tem a reação ali. Eu acho que não é legal. Se ele, pelo menos, pula pro lado direito, canto errado, não pega tão mal quanto ele ficar no meio do gol, assim, acompanhando, né, como um torcedor a bola. Puxa, não dá pra fazer nada ali. Ele tentou jogar uma pressão no Arrascaeta antes do Arrascaeta bater o pênalti. Vou pular pro outro lado, né? Tipo, deu ali... Então eu falei em algumas coisas. Duelo dos goleiros, o Rossi foi melhor. Duelo técnico, pra mim, Felipe Luiz, que é o 8º treinador, na era Palmeiras-Abel, é o 8º treinador do Flamengo contra essa fase recente do Palmeiras. E o Palmeiras Flamengo está sem perder do Palmeiras há 15 jogos de Campeonato Brasileiro. No Brasileiro. De Campeonato Brasileiro, porque são, se não me falha a memória, são 8 vitórias, agora eram 7-7. Agora são 8 vitórias do Flamengo contra 7 empates. O Palmeiras não consegue ganhar do Flamengo em Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa, primeiro, na era do Abel, agora são 15 jogos contra o Flamengo. Ele ganhou só 3. 2 em campo neutro, a final da Libertadores, a final da Supercopa de 23, 4-3 para o Palmeiras, sim. E ganhou um jogo só em casa, que foi o ano passado, que pouco adiantou, foi uma vitória por 1-0, a volta da Copa do Brasil do Flamengo do Tite. Verdade. O Palmeiras venceu o jogo, mas quem festejou foi o Flamengo. Então, o Palmeiras, de fato, na era Abel, tem essa espinha atravessada. Alguém vai falar, mas tem a Libertadores, sobretudo a Libertadores. Porque a Supercopa foi uma para cada lado, né? O Flamengo ganhou uma do Palmeiras, o Palmeiras ganhou uma nessa fase recente. Mas, de fato, o Flamengo consegue travar o Palmeiras. Coisa que o Palmeiras faz com muita competência contra quase todos os adversários, contra o Flamengo, e é campeonato de pontos corridos, mas é quase que uma final para todo mundo, né? Essa espanholização do futebol brasileiro. Palmeiras e Flamengo, o Ancelotti vai chegar agora aqui, tem que ver um jogo aí, qual que é o jogo principal. Era o de hoje. Ele já chega, não, deixa eu ver como é que foi esse jogo aí e tal. O Palmeiras chegando. O Cruzeiro joga hoje contra o Fortaleza. A Renata Guel já tá chegando, tá, Silas? Mas eu quero te ouvir também, porque a Renata é uma estrela desse programa de hoje. Não é, Pascoal? Hoje é. Não só de hoje. Mas, Silas, dá pra gente falar aqui em um jogo que estava sendo equilibrado, mais disputado do que tecnicamente bem apresentado. Foi essa questão dos pênaltis que decidiu? O pênalti que o Palmeiras perde e o que o Arrascaeta faz? Essa foi a diferença? Primeiro, uma boa noite para todos, né? Bruno, Pascoal, Gugu, pro fã do esporte também. Eu compartilho com o Pascoal a questão do Palmeiras estar melhor no começo até o pênalti. Quando o Piquerez erra o pênalti, por que não bate o Estevão? Tudo bem, errou o pênalti no jogo passado, mas fez o gol. A calma que ele teve para dominar a bola no pênalti passado, o Estevão, ou qualquer outro ali ia chegar chutando a bola. O já vem de 2 pênaltis perdidos seguidos, né? Perdeu aquele contra o Corinthians também. Mas o Estevão pode perder pênalti, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras hoje, disparado. Então ele pode, e ele precisa ficar bom nisso. Vai ficar bom à medida que vai fazer, que vai errar. Porque o Estevão consegue virar o pé. O Piquerez, pra mim, não consegue virar o pé. O Arrascaeta vira o pé. Se o goleiro sai antes, ele vira o pé. Giovani fazia muito bem isso. Então, assim, agora tudo bem, perdeu, acontece, né? Méritos pro Rossi aí.
Muito mérito também, Bruno, para o Felipe Luiz, que não só pelo Ayrton Lucas ter feito o gol, mas por ele dobrar a marcação ali. A ideia dele foi dobrar a marcação no Estevão. Então ele já tinha ali o lateral esquerdo, coloca o Ayrton Lucas na frente, muito rápido. Ia saber, faltava pouco. Pascoal falou na redação, o Flamengo nos últimos 15 minutos vai subir a marcação e vai tentar jogar dali para frente. Aí o Jailson falou, isso se o Flamengo não fizer, se o Palmeiras não fizer um gol antes. E aconteceu mais ou menos aquilo que a gente estava prevendo ali antes do jogo acabar, porque era o desenho do jogo. Agora, o Giai, muito bem na partida, e a gente também comentou, isso se o Estevão não tirar um coelho da cartola, ou o Arrascaeta. O Arrascaeta acho que foi mais rápido, num lance polêmico, que a gente vai discutir bastante aqui com a Renata, se foi ou se não foi pênalti. Na minha opinião, eu acho que também não foi para pênalti, né? Mas faltou conversa, porque se o Murilo não segura o Arrascaeta, já estavam chegando, o Everton já tinha saído, vinha chegando pela esquerda ali. O Giai já estava chegando na cobertura. Ou seja, o Arrascaeta não chegaria nessa bola, de qualquer maneira. Então, mas Palmeiras segue na frente. É uma jogada que o Gustavo Gomes sai para buscar o Luiz Araújo. Não, e que passe do Luiz Araújo. E aí o Luiz Araújo encontra o Arrascaeta. Achou um passe no Arrascaeta ali muito bem também. E o Arrascaeta até ali não tinha sido a figura dos outros jogos e que a gente mencionou, o Bubu mencionou bem aqui. Mas... É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No pênalti ele mostrou que ele, mesmo não jogando bem, tá frio. Às vezes o cara não tá jogando bem e fala, puxa, será que é para eu bater esse pênalti? Não, daqui a bola, foi lá, bateu, fez o gol. Você pega os principais jogadores do Flamengo, esses que são selecionáveis, né? O Wesley estava jogando, estava suspenso. Sim. Pedro, jogou no meio de semana, estava no banco de reservas. O Gerson preocupa muito, saiu lesionado. Aliás, o Eric. Eric Pulgar. O cara que acabou resolvendo esse grande jogo, que é o sempre mais esperado recentemente no futebol brasileiro, acaba sendo o Arrascaeta. Não, e eu não posso, né, o Bruno, o Pascoal, ser injusto com o gramado sintético, porque o lance do Gerson não parece que ele enroscou na grama, que o joelho enroscou na grama, ou que ele saltou e caiu. Não, mas o gramado sintético ainda é uma situação a ser muito estudada. E o Varela foi muito bem, o Varela foi puxado para volante, entrou o Danilo, e também ali acho que foi um grande acerto, né? Que era uma coisa preocupante para o Flamengo, que você perde o Gerson, que é o motor, né? É o cara que dá a dinâmica do time. A solução que o Felipe Luiz achou ali foi muito boa. E da outra vez ele puxou o Léo para volante e aí o time se desarrumou inteirinho, né? Ele botou o Danilo na zaga e desarrumou toda a zaga do Flamengo, desarrumou todo o meio-campo. Ele optou agora por trazer o Varela na partida de hoje para deixar um pouco mais de distância entre os volantes. O Varela não saiu muito, ficou ali marcando. Fala o Léo Ortiz, né? O Léo. Num Carioca, num começo lá, que deu certo um ou outro jogo, mas que... o Tite chegou a fazer isso também. Quando ele for jogar de volante, quando o Léo for jogar de volante, o Léo Ortiz, ele tem que jogar de volante, tem que jogar um zagueiro na composição. Sim. O que aconteceu no jogo passado é que abriu um clarão entre os jogadores do meio campo e os jogadores da defesa. E aí ficou um buraco, o Flamengo ficou completamente perdido. E aí o Felipe até fala, eu perdi o controle, do jogo. Virou futebol, ele até brincou, né? Falou assim, né? É isso, galera. Então chegou o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Bom, o Palmeiras acabou dando mole em casa, né? O Palmeiras que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, é o líder, mesmo com a derrota ainda continua sendo o líder, né? Estava a 4 pontos de diferença do Flamengo e agora está 1 ponto, galera. Bom, o Palmeiras teve a chance, né, de abrir o placar aí, acabou perdendo o pênalti. Piquerez bateu muito mal, né? O Rossi foi bem aí, defendeu o pênalti e depois um pênalti meio controverso, né? O juiz acabou marcando o pênalti no Arrascaeta do Murilo, né? E, na minha opinião, esse lance é bem difícil, né, galera? O Arrascaeta poderia ter continuado. Ele sentiu que o jogador do Palmeiras não foi na bola, né? Foi apenas nele. Mesmo que o braço não tenha sido suficiente para derrubar, mas ele foi esperto, né? E a arbitragem, a maioria das vezes, sempre cai nesse lance aí. Mesmo com o árbitro de vídeo, acabaram marcando o pênalti para o Flamengo. Que o Arrascaeta mesmo bateu, né? O Everton até achou que ele ia bater no meio. E o Arrascaeta deslocou o Everton, praticamente não pulou, né? Fez o gol aí. E depois, no final, o Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, acabou marcando o segundo gol que deu a vitória do Flamengo, jogando contra o difícil Palmeiras no Allianz Parque, né? Poucos times conseguem fazer isso aí no ano. E o Flamengo foi lá e fez, né, galera? O Campeonato Brasileiro ainda está em aberto, já tem bastante rodadas pela frente, está só no começo. E o Palmeiras já está indo muito bem, tirando essa derrota de hoje, né? Mas ele está indo muito bem aí, não é à toa, é o líder do Campeonato Brasileiro.
Eu quero saber de vocês aí, torcedores, o que vocês acharam das atuações de Flamengo e Palmeiras. Deixa nos comentários aí, beleza? Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam da partida. E se não for inscrito no canal, inscreva-se aqui e ative o sino de notificações, que aqui a gente sempre traz conteúdo relacionado ao futebol brasileiro, galera. E aqui é um canal que você sempre vai encontrar os melhores conteúdos, beleza, galera? Muito obrigado então pela presença de vocês. Estamos juntos, galera, e até o próximo vídeo.